Olá pessoal, começa agora mais um episódio do nosso podcast Desenhar Novos Mapas de Esperança. Nos 2 episódios anteriores, nós conversamos bastante sobre o mundo digital e os impactos na sociedade contemporânea e sobre aquilo que o Papa Leão XIV, na Carta Apostólica Desenhar Novos Mapas de Esperança, chama de aprendizagem-serviço. O Papa compreende que a educação não é uma mercadoria, mas ela está a serviço da dignidade humana. É um direito universal. Há 60 anos atrás, o Concílio Vaticano publicou uma declaração conciliar chamada Gravissimum Educationis. Naquela carta, naquele documento, naquela declaração, o concílio afirmava o seguinte: a educação, melhor dizendo, a educação é um direito universal e é um dever da família, em primeiro lugar, da sociedade civil e da Igreja o compromisso com a educação. 60 anos depois, Papa Leão XIV reafirma esse compromisso da Igreja com a educação e fala sobre o papel fundamental da família. A família é o primeiro lugar da educação. A Gravíssimo, inclusive, chama a família de lugar de aprendizagem, o primeiro lugar de aprendizagem. Para conversar com a gente sobre esse tema, nós temos a honra e o prazer de receber no nosso podcast o bispo diocesano Dom Otacílio Ferreira de Lacerda, que vai conversar conosco sobre esses e outros assuntos que a Carta Apostólica Desenhar Novos Mapas de Esperança traz e que a Gravíssimo Educationis, há 60 anos atrás, já indicava. Dom Otacílio, muito obrigado pela sua presença. É uma alegria muito grande, Luiz Carlos, participar desse momento e contribuir, da medida do possível, com aquilo que foi interessante nesse processo de educação. Eu creio que sem investir na educação, nós condenamos o nosso futuro. Creio que investir na educação é assegurar, vislumbrar sempre um futuro melhor para toda a sociedade. E a Igreja não pode se omitir, como mãe perita em humanidade, ela não pode ser omissa nesta missão de educação. A Gravíssimo, Dom Otacílio, há 60 anos atrás, como eu disse aqui no início do nosso podcast, já afirmou de forma categórica que a família é invariavelmente, inevitavelmente, o primeiro lugar de educação. Depois ela aponta para a sociedade civil e aponta para a Igreja. É um compromisso global. Qual que é a importância de a gente discutir essa questão, de trazer para esse debate o papel da família no processo educativo? Especificar o papel de cada sujeito na educação. Qual é a missão da família? Qual é a missão da Igreja? O que compete à sociedade civil? O que compete ao Estado? E que ninguém pode ficar omisso, ninguém pode se ausentar dessa missão. E creio, Luiz Carlos, nós poderíamos falar da Gravíssimo Educationis, algumas coisas, assim, diretamente da declaração. Sim. Que não é um decreto, temos outros decretos, mas a declaração ela é muito importante. E eu vou falar para você que está nos ouvindo. Eu agradeço, Luiz Carlos, você me provocou, me convidando, você me provocou a fazer a leitura da Gravíssimo. Uma surpresa para você. Uma surpresa. E quer saber mais? Para muitas pessoas, a Gravíssimo Educationis do Paulo VI, de 28 de outubro de 1965, é uma novidade. Pasme, 60 anos. E quando você vai lendo a Gravíssimo, não sei se você sentiu isso, parece que foi escrita hoje. Sim. Acabou de ser escrita. Atualíssima. E olha, Paulo VI, depois João Paulo I, João Paulo II, e assim por diante. E você fala, gente, mas como é que essa riqueza estava escondida ou poucos conhecem? Eu acho que esse é o mérito desse programa. Sim, e é interessante porque muita gente, nós falávamos aqui nos outros episódios, muita gente não sabe ou não tem consciência do compromisso que a Igreja, compromisso secular da Igreja com a educação. Perfeito.
Talvez eu pudesse trazer alguns pontos da Gravíssimo que eu fui anotando. Por favor. Seria interessante. É sobre a educação cristã, o objeto, o conteúdo da declaração. E o Concílio Vaticano II chamou para si uma responsabilidade, refletir sobre o papel de educação que a Igreja possui. Assim eu li um trechinho. O Sagrado Concílio Ecumênico considera atentamente a gravíssima importância da educação na vida do homem, claro, e da mulher, e a sua influência cada vez maior no progresso social de nosso tempo. Lembra que eu falei? Sim. Sem investir na educação, o futuro está comprometido. comprometido. Por mais desafiadora que seja a missão de educador, nós não podemos nos omitir, não podemos nos furtar se quisermos mudar o mundo que está ao nosso redor. Investir todos os recursos possíveis na educação. A Gravíssimo também menciona algo muito importante. Os admiráveis progressos da técnica da investigação científica e os novos meios de comunicação social dão aos homens a oportunidade de, gozando por vezes de mais tempo livre, conseguirem mais facilmente a cultura intelectual e moral e mutuamente se aperfeiçoarem. Veja bem como é importante, né, os progressos que a gente vai alcançando. Aqui nem sonhava com esse mundo digital. Que é interessante o senhor trazer isso aí, porque agora, 60 anos depois, o Papa Leão XIV, um dos primeiros temas que ele aborda na Carta Apostólica Desenhar Novos Mapas de Esperança é a questão do mundo digital, e ele alerta para o prejuízo que o mundo digital pode trazer, porque fragmenta, porque distorce a realidade, e aí ele chama a atenção para uma educação humanizadora. Veja, o diálogo 60 anos depois, atualíssimo. Eu digo sempre que a gente não pode demonizar, né, a cultura digital, a inteligência artificial, mas a gente também não pode perder a capacidade de produção, de elaboração de pensamento. Sim. É muito fácil consultar o já estabelecido ali pela inteligência artificial, mas se não tiver critério, se não tiver ética, nós podemos ser semeadores daquilo que não é bom e não vai construir coisas boas. E ainda são 8 páginas. Eu convido o ouvinte, quem está nos assistindo, a ir diretamente. Você lê com muita rapidez, é um texto, é uma declaração curta e densa. E vai desenvolvendo a declaração e trago outro trecho. Multiplicam-se e aperfeiçoam-se as escolas e fundam-se outros centros de educação. Cultivam-se com novas experiências os métodos de educação, de instrução. E realizam-se grandes esforços para que tais métodos estejam à disposição de todos os homens, embora muitas crianças e jovens ainda não possuam a formação mais elementar, e tantos outros careçam de educação adequada, na qual se cultivem simultaneamente a verdade e a caridade. Eu quero ressaltar 2 pontos. 2 aspectos. Educação é um direito universal. A gente não pode esquecer disso. Sim. Privar alguém da educação é roubar-lhe um direito. E nesse processo educativo, eu creio que tem 2 princípios que aqui já são mencionados, quase que eu passei de raspão aqui na leitura: verdade e caridade. Mas, Carlos, isso é muito atual. Verdade e caridade. Seja nas escolas, seja também no mundo midiático, tem sido terrível a divulgação de mentiras, fake news e assim por diante. E a falta da caridade, a comunicação violenta, ela tem destruído famílias, destruído o processo educacional mesmo. Não podemos perder essas 2 balizas na educação. Então a gente vai falar aqui de teoria, eu gosto de ser muito prático. Sim. Não há educação sem essas 2 balizas, ou esses 2 princípios. Sim. Ou baliza, princípio ainda é melhor ainda, Sim. Fundamento. Se a educação desviar da verdade, ela abre o abismo da mentira.
Se ela desviar da caridade, ela vai gerar preconceitos, ela vai edificar muros, ela vai criar distanciamentos e não proximidade. O senhor traz dois elementos importantes da Gravíssimo e também da Desenhar Novos Mapas de Esperança. O primeiro, a educação como um direito. Como direito. Isso é fundamental, não é? Num país, às vezes numa sociedade marcada por uma série de desigualdades, é importante reforçar, e eu digo mais, porque aqui quem está reforçando isso é a igreja quem está reforçando o princípio de que a educação é um direito. E depois o compromisso, e eu gostaria até de convidar o senhor também para refletir sobre isso, vou colocar nessa ordem que está na Gravíssimo e que também está na Carta Apostólica, o compromisso da família com a educação. Compromisso primeiro de educação é da família. E inadiável. Compromisso primeiro e inadiável. Porque se a família não der ali os elementos básicos, fica difícil a escola completar a educação, até mesmo na catequese. Sim. Eu sinto isso nas nossas comunidades. Agora nós estamos com a catequese de iniciação à vida cristã. Como é triste ver a criança chegar sem um mínimo de fundamentação cristã, de princípios, conhecimento religioso. Então chega crua para uma catequese. Significa o quê? Ou se tem pais foram omissos, não cumpriram a sua missão, ou também algumas nem pai nem mãe. Às vezes a educação delegada a terceiros. Então chegam com um déficit também de formação cristã e se chegar numa escola também sem esse embasamento, sem esses princípios, sobretudo os que eu mencionei, a verdade e a caridade, vai ser difícil evoluir no processo. Isso educativo. vai repercutir mais tarde na vida social. Com certeza. Não é, Dom? Com certeza. Então eu convido os pais a repensarem sempre: pai, mãe, você tem sido educador e educadora de seus filhos? Isso é fundamental. E não se delega, os primeiros passos da educação não podem ser transferidos. A carta e a declaração afirmam categoricamente, o senhor reforça isso, é o primeiro lugar de educação. É porque na família não dá para abrir mão. Não pode abrir mão. Sim. É porque ali na família é como o ninho, né, do afeto, sim, da proximidade, da segurança. Então isso é fundamental, a criança sentir na família. E como é bom a criança dizer: meu pai e minha mãe foram meus educadores. Me transmitiram, talvez não conhecimentos, sim, porque a educação, aqui ao longo do texto, vai aparecer que a educação é muito mais que transmissão de conhecimentos. Excelente. Logo, talvez eu passe para essa citação. Sim. Educação é muito mais do que transmitir conhecimento. Aliás, não é depositar informações. É gerar uma pessoa que pensa, que age, né, e que reflete. Quando o senhor fala da diferença entre a transmissão do conhecimento e o cultivo de uma relação familiar baseada no afeto, nos valores, nos princípios éticos, cristãos, etc., é muito interessante porque nós, na educação básica, os profissionais de educação básica, o que nós mais observamos e o que mais impacta diretamente no desenvolvimento, inclusive humano, integral, daquele estudante dentro do espaço escolar, é aquilo que nós caracterizamos como uma ausência da presença dos pais e da família no desenvolvimento da criança, do adolescente, etc. Então a igreja aqui, mais uma vez, um documento de 60 anos, reforçando esse princípio fundamental. No universo religioso, no Megêncio, ela destaca assim, que os pais são os primeiros catequistas ou educadores de seus filhos. Vão transmitir os valores, os princípios da fé para seus filhos. Sempre dentro da Gravíssimo, você vê, só na introdução. Quanta riqueza. Mas não percamos aí essa baliza da verdade, da caridade, família, como espaço do afeto, da ternura,
coisas que não se aprende na escola. Eu creio Sim. que ninguém vai na escola aprender ternura. Já vai ser uma experiência viva da ternura. Dentro da E família. eu acho que o professor percebe. Ah, claro. Quando o aluno chega, sem perguntar, pelo agir do aluno, ele sabe, aqui há um déficit de educação familiar. Sim, Há já um foi. déficit de carinho ou de presença paternal, Sim. maternal. Sim. Quer dizer, é muito fácil, se o senhor me permite, vou usar Claro. essa expressão, é muito fácil identificar se a pessoa foi ou não foi tocada pela ternura. Exatamente. A ternura, tem um livro que eu gosto muito, você talvez vai querer ler depois, você também. Um livro que mexeu com a minha vida, chama Teologia da Ternura. O autor é Carlo Rocchetti. Desculpa fazer a propaganda de um livro, editora Claro, Paulus. por favor. É extremamente bela. E o Papa Francisco, de saudosa memória, e o Papa Leão, não menos, tem revelado o rosto da ternura. O Papa Francisco inúmeras vezes falou que sem a ternura nós tornamos o mundo frio, distante e legitimamos toda e qualquer violência, segregação, né, e destruição étnica, destruição de povos. Sempre na Gravíssima, nós estamos sendo enriquecidos com a Gravíssima. Eu não quero fazer leitura da declaração, por isso a gente deve continuar nesse clima de conversa. Mas né? Dom Otacílio está indicando, e vale muito a pena, a leitura desse texto. Vale muito a pena. E aí, Dom Otacílio vai me permitir, você vai ler a Gravíssimo e logo depois vai ler Desenhar Novos Mapas de Esperança, do Papa Leão XIV, que dialoga com essa declaração conciliar. Veja como a Gravíssimo nos apresenta, nos fala, melhor dizendo, sobre a verdadeira educação. Qual é a verdadeira educação? A verdadeira educação, porém, pretende a formação da pessoa humana em ordem ao seu fim último e, ao mesmo tempo, ao bem das sociedades, de que o homem é membro e em cujas responsabilidades, uma vez adulto, tomará parte. Então, ela pretende a formação da pessoa humana e o bem da sociedade. Por isso que a educação é um tesouro, Sim. é uma riqueza. Um país tem que investir, o poder público tem que investir na educação. E aí entra um ponto importante, porque é um compromisso primeiríssimo da família, como o senhor já abordou, intransferível, mas é também um compromisso da sociedade. A sociedade não pode abrir mão desse compromisso. Por isso a importância de investir recursos da sociedade civil, poder público, né? Políticas públicas de educação. Né? Poderia ser até um outro tema, né? Podemos. Da gente trabalhar políticas públicas da educação. Sim, sim. Então, eu gosto muito que fala formar a pessoa humana. O mundo carece de pessoas humanas, de gente. E a educação forma a pessoa humana como um sujeito adulto e também para o bem da sociedade. Pessoas educadas, com certeza, se comprometem em edificar uma sociedade balizada ali na caridade e na verdade, Isso na o justiça. Papa Leão XIV, Dom Otacílio, chamou na Carta Apostólica de aprendizagem e serviço. Quer dizer, pessoas que se comprometem efetivamente com o bem coletivo, com o bem social, com a sociedade efetivamente. Por isso que eu volto naquela frase, a educação não é o acúmulo de conhecimentos e saberes, mas é o como utilizar o saber para se tornar pessoa, ajudar o outro a ser pessoa e ajudar a edificar uma sociedade justa, fraterna e solidária. Né? Sempre na declaração, eu ressalto a natureza da educação e esse direito à educação, que diz aqui, natureza e fim da educação. E o papel dos cristãos nesse processo educativo. Por isso que eu chamei a missão da igreja. Todos os cristãos feitos nova criatura, mediante a regeneração pela água e pelo Espírito Santo, se chamam e são de fato filhos de Deus,
tem direito à educação cristã. Então, também nós temos, como igreja, investir muito na educação cristã. É muito mais do que ensinar fórmulas e rezas. A educação cristã é fecundar o coração e a mente do verbo, da palavra. Veja o que é educação cristã. Então, não é memorização de conceitos, que são importantes. Mas você pode saber a Bíblia inteira, sim, e não mudar, não pautar a sua vida. Você uma pode transformação saber, da pessoa. Você pode saber todas as rezas do mundo e não ter um compromisso com a fraternidade. Então, por isso que saber não basta, viver é preciso. Dom Tacílio está passeando, vocês perceberam, conosco pela Declaração Conciliar Gravissimo Educationis. E vejam bem, ele começou dizendo assim: a educação é um direito universal, isso está no texto da declaração. 2. É papel e compromisso da família a educação das crianças, dos adolescentes, dos jovens, e Dom Tacílio afirma, é intransferível. 3. A sociedade civil também tem um compromisso com a educação. Uma sociedade mais justa, fraterna e solidária depende da união de todo mundo. E 4. O papel da igreja, sobre isso que o Dom Tacílio está falando agora. A igreja também tem um compromisso com a educação. Ô Luiz, você acabou de me contemplar com o parágrafo 3º da declaração. Eu creio que vale a pena lê-lo na íntegra. Por favor. Já é assim, os educadores, pais, sociedade civil e a igreja. Olha os 3 elementos. Os pais, a sociedade civil e a igreja. Eu me permito ler aqui um parágrafo. Os pais que transmitiram a vida aos filhos têm uma gravíssima obrigação de educar a prole e por isso devem ser reconhecidos como seus primeiros e principais educadores. Ou seja, não basta colocar uma criança no mundo. Tem que ter paternidade responsável, maternidade responsável. Compromisso com a educação e com a vida dessa criança. E esta função educativa é de tanto peso que, onde não existir, dificilmente poderá ser suprida. É grave. Grave. Por isso, gravíssimo. Gravíssimo. A propósito, gravíssimo educação. Né? Sim. Eu vou repetir. Esta função educativa dos pais é de tanto peso que, onde não existir, dificilmente poderá ser suprida. Eu faço sempre uma analogia. A pastoral da criança me ensinou isso. Se a criança, até um certo período, não tiver uma alimentação correta, terá sequelas gravíssimas para a vida ou para toda a vida. Isso falando de alimentação. Mas eu também penso que isso se aplica para a alimentação do saber, ou sim, o adquirir o saber. A criança que nasceu ali e não teve o processo educativo, essa carência educativa tem preço. E o preço é alto. Esse preço é alto. Alguém disse, né, se não se investe na educação, vai se construir mais cadeias. Então, a educação é libertação. E nós verificamos isso todo dia, Dom Tacílio. Como eu já disse, nós, professores de educação, comprometidos com o processo educacional e também com o processo educativo, como que a gente percebe e entende a necessidade de investir nessa prática educativa a partir da relação, e o senhor também apontava para isso, né? Porque não é um compromisso só da igreja, nem só da família, nem só da sociedade por meio das políticas públicas e do Estado. É um compromisso, e o senhor ontem, numa conversa que tivemos sobre o programa, me incentivou, me estimulou a ler o Pacto Global para a Educação, promovido pela Igreja a partir do Papa, por meio do Papa Francisco, como que é global mesmo, né? É um compromisso de todo mundo, não dá para ninguém abrir mão. Nossa, você me fez lembrar de Pilatos. Você lembrou de Pilatos agora? Ninguém pode lavar as mãos. No processo educativo, não somos seguidores de Pilatos. Nós seguimos Jesus, o educador por excelência. Eu quero que o senhor repita essa frase.
ela é muito impactante. Será que eu vou saber? Com certeza. Veja, escutem isso, essa frase é impactante. No processo educativo... Nós não somos discípulos ou educadores de Pilatos, mas do Senhor Jesus, o educador por excelência. O educador por excelência. Se você quiser, educador, ter uma referência de educador, é Jesus Cristo. Sim. O educador por excelência. A educação que liberta, a educação que promove, a educação que integra. Todas as palavras de Jesus são educativas, são iluminadoras, porque a educação ilumina. Aí eu parei a leitura, né, Luiz Carlos, a gente se empolga, né? E eu acho que o ouvinte também. Também. Essa frase é muito forte. Não, no âmbito da educação, diz Dom Tarcísio, não sejamos seguidores de Pilatos, mas seguidores de Pilatos Jesus. lavou as mãos de um processo. Sim. E no processo educativo, me apropriando da palavra, ele era um processo de julgamento, mas no processo educativo não há lugar para Pilatos. E por isso que eu estou inspirando aqui, não é gravíssimo, né? E eu quero continuar. Por favor. Essa função educativa, melhor dizendo, mais para frente, com efeito, é dever dos pais criar um ambiente. Eu vou voltar um pouquinho, porque a gente já falou, mas voltar é sempre bom, porque reforça o que eu quero dizer. Com efeito, é dever dos pais criar um ambiente de tal modo animado pelo amor e pela piedade para com Deus e para com os homens, que favoreça a completa educação pessoal e social dos filhos. Forte, não? Animado pelo amor e pela piedade, que favoreça a educação pessoal e social. Veja, à medida que você educa a pessoa, você está abrindo o horizonte da sociedade. Uma pessoa educada fará bem para a sociedade. Se ela tiver aquelas balizas, ela vai fazer uma sociedade sadia. Pessoas enfermas, sociedade enferma. Uma educação enferma vai gerar uma sociedade enferma. Então, a educação é cura. Isso é afirmação minha. Sim. Não está aqui na gravíssima. Mas uma educação autêntica cura. Ela cura. Cura a ignorância, a miopia, cura a surdez. Porque uma pessoa, num processo educativo, com os princípios da educação, que o Pacto vai nos trazer depois, vai ajudar a pessoa a ser mais sensível à realidade, ser mais compadecida. Ela vai ouvir melhor os clamores da sociedade. É uma cura contra, o senhor já apontava lá no início, né? É uma cura contra o discurso do ódio e uma cura contra a mentira, que são dois males terríveis, né? Esse aqui é documento de 60 anos, mas como a cultura do ódio está sendo semeada, propagada, eu creio que no processo educativo nós devemos banir qualquer possibilidade da mentira e do ódio. Não há possibilidade de conviver socialmente onde o ódio e a mentira se fazem presentes. São demoníacos. O pai da mentira é o diabo. Sim. Então, uma sociedade onde a mentira e o ódio reinem é o reinado do maligno. Isso independente de conceitos cristãos. Uma sociedade dividida, fragmentada, incapaz de se transformar. Exatamente. Eu tenho muitas influências de um grande pensador, Edgar Morin, que marcou muito a minha formação como cientista social, né? A religação dos saberes, a importância de saber. Ainda continuando mais um pouquinho, é muito forte o que eu vou ler agora. Sempre falando do papel fundamental da família. Alguém vai dizer, mas a família está toda quebrada, a família está toda desestruturada. Não importa. Nós não podemos, por isso, jogar fora a família. Onde ela estiver quebrada, desestruturada, a gente deve também fazer todo o empenho para que a família subsista em meio às dificuldades. Eu gosto muito de poesia. A família deve ser um pequeno oásis no deserto da cidade, onde as pessoas se refazem, onde sacia a sede do bem, do amor, do belo e da verdade. Continuando aqui, olha, a família é, portanto, isso aqui vale a pena grifar, a primeira escola das virtudes sociais
de que as sociedades têm necessidade. Você já falou isso, eu também já falei anteriormente, sim. E a gente reforça, repete, é primeira escola das virtudes sociais. Você sente isso como professor? Ah, certamente. Certamente. Eu quero retomar uma expressão que o senhor utilizou aqui. É muito fácil de perceber se aquele estudante foi, de alguma maneira, tocado pela ternura. A princípio, pela ternura, e depois por um senso de compromisso consigo mesmo e social. Isso passa, invariavelmente, pelas relações familiares. A nossa maior reclamação como profissionais da educação e um dos nossos maiores desafios encontra-se exatamente no fato de que, no nosso entendimento, tem havido pouca participação dos pais irresponsáveis no cotidiano escolar dos filhos. Isso é grave, é uma lacuna. Sim. É uma lacuna. Sim. E isso tem um preço. E aí você percebe que essa criança ou adolescente, que por alguma razão não está sendo devidamente acompanhada pelos pais irresponsáveis, todas as dificuldades que ela apresenta para a gente dentro do ambiente escolar são, consequentemente, resultado desse desamparo. É um desamparo social, na verdade, eu entendo dessa maneira. Dessa maneira. E em se tratando de família cristã, isso vale para todas as famílias. Sim. Eu creio que ainda mais onde houver uma família cristã. Por quê? Aqui ressalta isso. Mas é sobretudo na família cristã, ornada da graça e do dever do sacramento do matrimônio, que deve ser ensinado aos filhos desde os primeiros anos, segundo a fé recebida, a conhecer e adorar a Deus e amar o próximo. Aqui tem mais duas pérolas. O amor a Deus e o amor ao próximo. Inseparáveis. O amor a Deus é fonte da vida. Aqui numa família cristã. Então, Deus como Senhor da nossa existência. Agora, esse amor a Deus, para ser autêntico, passa necessariamente pelo amor ao próximo. Carta de São João. Se você disser que ama Deus que não se vê e não ama o irmão que se vê, você é um mentiroso. É mentira, novamente. Eu achei forte isso, onde se aprende a adorar a Deus e amar ao próximo. Creio que os pais, mais que transmitir conhecimentos e erudição, é levar os seus filhos a essa adoração a Deus e esse amor ao próximo. A Deus se adora, ao próximo se ama. E é pela família que eles são, pouco a pouco, introduzidos no consórcio civil dos homens do povo de Deus. Participando da família, nessa relação de amor para com Deus, para com o próximo, vai se inserindo na comunidade, na sociedade, criando laços de fraternidade, de compreensão. O menino vai crescendo em respeito aos coleguinhas e assim por diante. Agora é triste, né? Se os filhos não virem nos pais esses primeiros educadores. Aí a carência que ficará muito difícil ser suprida. Você toca num tema importantíssimo que passa pela questão do respeito. Do respeito ao outro, ao próximo, e às vezes mais do que isso, no entendimento sobre determinadas regras sociais. Do meu compromisso com uma sociedade organizada. Porque fica muito fácil, e também nós percebemos isso, esse desordenamento das relações sociais. O desrespeito que gera aí uma série de problemas. No nosso caso, verificamos isso muito, o racismo, a homofobia, o discurso de ódio, entre tantos outros, que inclusive o Papa Leão XIV indica essa fragmentação, que caos social que ela provoca, não é? Muito forte isso. Mas esse princípio também, não sei se o senhor concorda comigo, mas junto com a verdade e a caridade, trazer para dentro também dessa discussão o respeito como também um princípio fundamental para garantir que as relações sejam saudáveis. Eu creio que tem que ter parâmetros, tem que ter também limites. Acho que a educação, quando eu digo que ela é libertadora, mas ela também revela, ela faz perceber que eu também tenho meus limites, que eu não posso ultrapassar
o direito do outro, que eu tenho que respeitar as diferenças, a pluralidade. Não vai ficar difícil de conviver, né? Respeita as diferenças. Sim. Você falou aí da homofobia, a questão da descendência, cor, raças, sim, mesmo credo. Né? Nós não podemos crescer junto com tudo isso a respeito ao diferente. E ter parâmetros da liberdade. A liberdade não é o fazer tudo que se quer, é fazer aquilo desde que não prejudique o outro também, né? Não destrua o outro. Sempre falando do papel da família, olha que interessante. O dever de educar, que pertence primariamente à família, precisa da ajuda de toda a sociedade. De toda a sociedade. Essa ideia, você vê que ela vai perpassando pela declaração, né? E aí vai falar a declaração das escolas católicas, das escolas não católicas, não podem se furtar desse papel de educação. E você falou aí da igreja também. O papel da igreja. O papel da igreja. Processo. Agora, com o bispo, eu me senti comprometido aqui. Ó. A igreja, portanto, é obrigada a dar como mãe a esses seus filhos aquela educação, mercê da qual toda a sua vida seja imbuída do Espírito de Cristo. Ao mesmo tempo, porém, colabora com todos os povos na promoção da perfeição integral da pessoa humana, no bem da sociedade terrestre e na edificação de um mundo configurado mais humanamente. Olha o papel da igreja. Então, o papel da igreja é fundamental. Eu creio que um educador, independente da sua profissão de fé, sua denominação religiosa, não deve desmerecer. Às vezes eu até vejo alguns educadores relativizando o papel da igreja. Se a igreja cumprir o seu papel de mãe, ela não vai ser um empecilho ou um obstáculo no processo educativo. Ao contrário. Eu quero ressaltar aqui, a igreja como mãe, ela é mãe. Ela tem que educar os filhos aí para essas três coisas, em Cristo sempre, né? Promoção da perfeição integral da pessoa humana, o bem da sociedade toda e de um mundo configurado mais humanamente. Dito de outro modo, a educação cristã, que a igreja deve promover, incentivar, é a formação do eu, do eu integral, eu pessoa, eu sociedade, na qual eu pertenço, circulo, trabalho, e eu mundo. Sim, né? Porque nós somos tudo, Papa Francisco, né? Expressão, tudo está interligado. Eu tenho que crescer num processo educativo que eu perceba que a água que eu desperdiço vai ter implicações no mundo. Sim. A poluição que eu provoco, os exageros que eu possa cometer, vai comprometer o mundo. A destruição do meu espaço tem implicação no mundo todo. Pessoa, sociedade e mundo. A educação não pode deixar esses três níveis. E a catequese tem que colaborar nesse processo. Como eu disse, a catequese não é apenas decoração de fórmulas, mas é formação de um indivíduo, formação de uma pessoa. Não é fácil. Porque, por vezes, se querem uma catequese de fórmulas. Não existe mais. Dom Tacílio cita o Papa Francisco, e há 5 anos atrás, sob a orientação do Papa Francisco, nós promovemos igreja, sociedade, porque uma está em relação com a outra, uma relação bem próxima, o Pacto Global para a Educação. Como eu disse, o Dom Tacílio me lembrou sobre esse Pacto Global ontem, quando conversávamos sobre o programa. E o Papa elege 7 princípios que, na percepção dele, são fundamentais para que esse pacto efetivamente ocorra. Eu vou citá-los porque Dom Tacílio já abordou todos eles aqui a partir da Gravíssimo, mas que vale, como ele já mesmo disse, reforçar esses princípios. Vejam bem, e o Dom Tacílio certamente vai comentar.
colocar a pessoa no centro. Fundamental. É um princípio. Fundamental. A educação tem que colocar a pessoa no centro. E a educação existe em função da nossa existência. Somos pessoa, né? O outro princípio, Dom Otacílio, ouvir as crianças e os jovens. Não existe processo educativo sem escuta. Sem escuta. A surdez, seja do educador ou do educando, é impensável. Abrir-se à escuta, né, do diferente, de novas possibilidades, isso é fundamental. Por isso que eu falei que a educação autêntica é cura. É cura. Outro princípio fundamental do Pacto Global para a Educação: promover a dignidade e a plena participação das mulheres. Fundamental. Fundamental. No âmbito familiar, então... Nossa, as mulheres têm, e cada vez mais, né, as mulheres têm revelado ao mundo o seu papel no processo educativo. Não um papel de submissão, mas de complementariedade. A mulher tem um papel indiscutível, né? Valeria aqui um parênteses, não vou chamar de parênteses, mas valeria aqui apontar, Dom Otacílio, sobre, dentro desse processo, o papel de Maria. Aí você me provoca. É outro programa, né? É outro programa. Aí você mexe com o bispo. Falar de Maria. Maria, se eu disse há pouco que Jesus é educador por excelência, é porque ele teve uma mãe educadora por excelência. Maria é modelo da educadora. E olha, o processo de educação de Jesus, pelas poucas coisas que a gente lê nos evangelhos, não é fácil. Ela teve que fazer superações. Superação de medo, superação de fugas para o Egito. Eu li um autor que fala assim, ela viveu no processo de educação de Jesus, crescimento de Jesus até o fim da sua vida, um misto de proximidade e separação. E ela nunca foi dona de Jesus, mãe do Senhor, mas proximidade e separação. Ao mesmo tempo que estava com ela, não estava mais. É a perda no encontro no tempo, os sinais, quando o Simeão lhe falou, uma espada vai lhe atravessar a alma. Sempre proximidade e separação, tão perto, mas ao mesmo tempo sinalizando que um dia ele seria tirado. Eu acho que a educação não é apropriar-se de alguém, mas é possibilitar que esse alguém seja livre, também viva, tenha a sua existência. Nenhum educador rouba a liberdade. Eu creio que ajuda a polir, a cultivar a liberdade. Esse é o processo educativo. E Maria, sem dúvida, educadora por excelência. Educadora por excelência. Esse outro princípio nós já discutimos, e o senhor já apontou para muitas referências, que é o de reconhecer a família como a principal educadora. Isso está na Gravíssimo, isso retorna. Fora. Não é possível imaginar uma sociedade sã, saudável, sem uma família, sem que a família seja a principal educadora. Não pode haver omissão da família no papel de educação. É impensável e inadmissível que a família não participe do processo educativo como primeiro espaço, mas não exclusivo. Sim. Outro princípio, Dom Otacílio, nesse mundo marcado pela diversidade, quase sempre, muitas vezes exclusivo, o Papa Francisco estabelece e nos impõe um princípio que eu entendo como fundamental também, ou propõe: abraçar o acolhimento e a inclusão. Sem dúvida. Com certeza, isso a gente já mencionou. Também já mencionamos. E é fundamental, não pode, esses princípios aí merecem um aprofundamento. Um aprofundamento, sim. E é importante, por que nós estamos retomando esses princípios? Porque todos eles dialogam com questões que o Dom Otacílio já discutiu aqui, como, por exemplo, sobre políticas públicas, renovar a economia e a política ao serviço da humanidade. E, por último, um princípio que permeou o pontificado do Papa Francisco: cuidar da nossa casa comum. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando o senhor fala sobre o compromisso com a educação,
o senhor apronta para uma necessidade de a educação também formar cidadãos comprometidos com a vida em sociedade, com a vida social. Sim, cuidar da casa comum, que é onde todos moramos, né? E o Papa Francisco recuperou um conceito muito importante da ecologia integral. Tudo está interligado, o meio onde a gente vive, a nossa casa comum. Aquilo que eu preservar para bem ao outro, e aquilo que eu destruir prejudicará o outro. Eu conversei com o bispo diocesano, Dom Otacílio Ferreira de Lacerda, sobre 2 documentos da Igreja importantíssimos: a Declaração Conciliar Gravissimum Educationis, escrita 60 anos atrás, e a Carta Apostólica do Papa Leão XIV, Desenhar Novos Mapas de Esperança. Apontamos aqui para algumas urgências gravíssimas, como o próprio documento afirma. Primeiro, a família, diz Dom Otacílio, como lugar primeiríssimo da educação. Segundo, a responsabilidade da sociedade civil e do Estado, por meio das políticas públicas, nesse processo. Terceiro, o papel da Igreja, papel fundamental. A Igreja assume esse compromisso como educadora. Dom Otacílio, quero muito agradecer ao senhor por essa oportunidade. Eu adorei o papo. Eu não sei se eu aceito o teu agradecimento. Eu sou educador. Eu não poderia me omitir ao convite que você me fez. Como bispo, como cidadão, como educador. E eu creio que se alguém for convidado pelo Luiz Carlos, só tem uma resposta. Sim, eu vou. Confesso que eu tive que me preparar para esse tema tão importante. Eu não sei se o ouvinte, quem participou, foi enriquecido, mas quem se enriqueceu primeiramente foi eu, porque eu fui ler a Gravissimum Educationis e voltar para refletir sobre o papel do educador. Me fez pensar até meu papel de bispo, o papel que eu tenho diante da sociedade civil, a responsabilidade que eu tenho como educador. Como eu disse, eu não tenho filhos biológicos, mas eu tenho milhares e milhares e milhares de filhos para cuidar, para educar, né? Os padres são educadores, nossos catequistas são educadores. Então a Igreja tem um papel fundamental, né? Fundamental. O Luiz, você já está terminando o programa, né? Eu tinha trazido aqui um outro texto que eu achei tão bonito sobre o que é educar. Por favor. Eu acho que terminamos o programa com esse texto. Não podemos terminar o programa sem esse texto aqui. Eu não conheço, para ser justo, tem que citar. É o Frei Dalei Zanon, é um religioso paulino. Eu só vou pegar aqui as primeiras palavras dele. Por favor. Eu achei tão bonito sobre o que é educar, que é o tema do nosso programa, né? Você pode até repetir o tema do nosso programa enquanto me localizo aqui? Claro, vejam bem. Estamos aqui nesse 3º episódio do nosso podcast Desenhar Novos Mapas de Esperança, falando exatamente do papel da família como primeiríssima e principal educadora. Mas o Otacílio já ressaltou, não é só papel da família, nem só da sociedade ou do Estado, nem só da Igreja. É um pacto global e para a educação, como aponta o Papa Francisco. Aliás, o Papa Francisco deixou marcas e desafios, uma pauta para que nós desenvolvamos. E, graças a Deus, o Papa Leão está no início do seu pontificado, vai nos ajudar muito, sobretudo agora sobre inteligência artificial. Vale a pena os professores ouvirem, lerem, acompanharem o Papa Leão. Tudo no seu tempo. Francisco abriu uma porta e um caminho que não tem mais volta. Sim. Os desafios que o Papa Francisco colocou para nós, a pauta do dia, ninguém pode fugir. Esse texto, como eu já mencionei, me ajudou a pensar o que é educar. Educar, e lá no começo, você lembra, Luiz Carlos, que eu falei? Princípios para a educação cristã, da Gravíssima Educação. Educar é muito mais do que transmitir conhecimento. Esse foi o ponto de partida da Gravíssima. Quando falamos em educação, uma avalanche de pensamentos toma conta da nossa mente.
pois educar é um termo amplo e complexo. Amplo e complexo. As definições são tantas, algumas mais objetivas. Educar, ensinar e aprender. Acho que você já deve ter usado essa definição. Outras mais profundas. Olha que interessante. A segunda. Educar é transmitir valores. É formar para os valores essenciais da vida humana. É transmitir, pela exemplificação, valores de defesa da vida, direitos humanos, preservação ambiental, justiça social, cooperação, fraternidade, igualdade e solidariedade. Essa definição é muito rica. Nós passamos por ela, não? Por ela. Vários momentos, Sim. nós estamos abordando esses princípios. Agora tem umas mais poéticas. Olha que coisa bonita desse autor que eu mencionei. Educar é cultivar, é fazer sonhar, é semear. Luiz, para vocês, para quem está nos assistindo, a gente não pode perder o que nos faz diferente de todos. A capacidade de sonhar. Cultivar é fazer sonhar, é semear. Aliás, educar é cultivar, é fazer sonhar, é semear. Esse programa, você pensou esse programa para quê? A Vida Nova abriu espaço para você, convidados, para quê? Porque na Vida Nova e na nossa diocese, nós temos uma responsabilidade de educação e você realiza um belíssimo trabalho, que Deus te abençoe. Amém. E juntamente com outras pessoas que eu poderia mencionar aqui. Eu repetiria 10 vezes aqui. O mundo precisa recuperar isso aqui. Ó. Um educador é alguém que me faz sonhar, me faz capaz de semear. Eu procuro no meu ministério, com a poesia, levar as pessoas a não desistir, não perder o reencantamento e a paixão pela vida. Quem ama Jesus é reencantado pela vida e ama a vida. Agora, certo é que educar é muito mais do que transmitir conhecimentos, como insistiu o Papa Francisco, sobretudo através do Pacto Educativo Global, que será o tema de uma futura conversa. Já pedi, inclusive, Dom Justino, que nos ofereça, foi seu professor. Foi meu professor. Que ele nos compartilhe conosco outros materiais para a gente conversar. Como vem muito bem expresso, melhor dizendo, na Declaração Gravíssima de Educação. E sobre a educação cristã, eu só vou finalizar com isso. A educação cristã específica, que é a educação de modo geral. Agora, a educação cristã, eu anotei 4 princípios, ou fundamentos que não pode perder no seu horizonte. Cultivar o dom da fé, solidificar os valores evangélicos, fortalecer o processo de humanização e personalização, promover a felicidade e a realização pessoal. Como é importante a educação cristã. Não podemos nos omitir. Nós somos discípulos missionários do Senhor. Estamos na igreja encerrando o ano jubilar da esperança. E eu creio que esse programa é regar a semente da esperança de tempos novos. E não haverá sem a educação. É assim que nós terminamos. Não haverá, diz Dom Otacílio, tempos novos sem a educação. Eu quero muito agradecer a você que participou comigo e conosco deste programa. 3º episódio do podcast Desenhar Novos Mapas de Esperança. Dom Otacílio, inclusive, já apontou para o tema do nosso próximo episódio. Eu não sabia. O Papa Francisco, ou melhor, o Papa Leão XIV chama os educadores ele diz que a profissão de educar é uma profissão de promessas. Maravilha, maravilha. Quer dizer, retoma aqui Dom Otacílio, recuperar e reconquistar a esperança logo. Até mais. Até mais. Foi um prazer imenso aqui com o Luiz Carlos. Quero voltar mais vezes. Com certeza. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Obrigado e até mais. Até mais.